Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Saudamos a todos os nossos amigos, os irmãos da igreja, aqueles que também não são, mas nos acompanham. É bom estar iniciando mais um programa, mais uma edição do Você Precisa Saber. Esse programa está sendo transmitido, pela TV aberta, os grandes capitais, como você pode ver, estamos transmitindo aí pela TV Manaim, no canal aberto, grandes capitais, mais o Espírito Santo, são 60 milhões de telespectadores. Também pela TV RO, mais 60 milhões. No total, 120 milhões de pessoas, quase metade da população do Brasil, alcance extraordinário. E também temos o canal oficial do YouTube. Se você estiver nele, se inscreva no canal, que aí você vai valorizar essa informação, mais pessoas vão ter acesso, você pode curtir, você pode comentar e você pode, obviamente, compartilhar com aqueles que estão à sua volta, não é verdade? O nosso tema hoje do programa é muito interessante. O nosso tema é conscientização do cibersegurança. E quem vai falar sobre isso é um especialista, ele é especialista em cibersegurança, é professor, membro do grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, o nosso amigo Luiz Cláudio. Que bom ter você mais uma vez aqui. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Wallace. Uma alegria grande estar de volta ao programa. Cumprimento a todos que nos acompanham também com a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, iniciando, já perguntando por que conscientizar. O termo conscientização, a gente utilizou aí a palavra cibersegurança, é algo que surgiu, um termo relativamente recente. Por quê? Porque as tecnologias elas avançaram muito nos últimos anos e nós percebemos que hoje tudo está na palma da nossa mão. Há vários recursos, Serviços financeiros. Hoje, o acesso a bancos, eu faço praticamente todo pelo celular. Transações, transferências, pagamentos. Não tem, como a gente costuma utilizar às vezes uma expressão, não tem tempo ruim. Funcionando, tendo um acesso à internet ok no celular, eu faço ali os pagamentos que precisam ser feitos. O pagamento que antigamente a gente ia ao banco para receber cai na conta pelo celular também, Na conta bancária ali a gente acessa, já verifica se está tudo certinho. Carteira digital. A carteira que nós utilizamos hoje, se a pessoa desejar, ela pode pegar o seu cartão de crédito, cadastrar no celular e ela evita sair com o plástico do cartão, perder o cartão. São vários problemas, várias fraudes que a gente pode evitar perdendo um cartão, principalmente aqueles cartões que tem aquele símbolozinho, da rede sem fio ativada, que é o cartão por aproximação. Eu deixo em casa, faço o pagamento por aproximação pelo celular, é algo relativamente fácil de ser configurado. Outra coisa que funciona pelo celular, governo digital. Muitos serviços do governo estão no celular. Eu acesso pelo celular. Então, um servidor público hoje, ele verifica o demonstrativo de pagamento dele utilizando lá o SouGov. Pelo SouGov, o GovBR, na verdade, eu consigo assinar um documento, uma assinatura eletrônica, em que não há mais aquela necessidade de ir a um cartório, fazer a assinatura ali e a pessoa que está te atendendo ali no cartório faz aquela conferência de olhar a sua carteira de identidade, como que você assina, olhar o documento e bater um carimbo ali, que geralmente existe o custo, é tudo pago, Outra coisa que está na nossa mão, a carteira de identidade hoje, instala um aplicativo chamado Carteira Digital, a CNH, que tem a carteira de identidade e também o número do CPF, ela está ali à disposição. Nesse aplicativo Carteira Digital, eu acesso os documentos do meu carro, o licenciamento. Então, na prática, carrego também na mão título eleitoral, vou fazer a votação, estou deslocado, não estou eu voto em Vila Velha, mas hoje eu estou lá em Cachoeiro de Itapemirim.
Então, o próprio acesso ao título eleitoral já verifica pela sua localização. Você está fora, ele mesmo ali já permite que você faça a justificativa pelo aplicativo. Então, tudo está na nossa mão. Nós elencamos aí vários recursos, né, nesse sentido. E por que é importante isso aí? Porque também a questão do fato de tudo estar na nossa mão nos traz essa situação do crescimento do crime, que alguns anos atrás era um crime que acontecia no mundo físico e hoje ele acontece no mundo digital. Nós temos uma imagem que mostra que hoje, em termos de economias no mundo, o crime cibernético hoje ele representa 8 trilhões, né? A questão ele seria a terceira economia no mundo, depois da economia americana e da economia chinesa. E o crescimento dele é uma coisa absurda, é 15% ao ano. O que cresce 15% ao ano? O cybercrime cresce 15% ao ano. Que coisa, né? Coisa muito difícil. Tanta coisa boa para ser expandido, né? E logo isso. Mas é assim mesmo. E qual a diferença entre conscientização e cultura? Conscientização e cultura. Então, assim, sendo breve na fala, né? A conscientização, ela é um preparo em que eu estou aprendendo algo e aquilo, com o passar dos anos, torna-se normal para que eu faça. Por exemplo, o uso do cinto de segurança. O uso do cinto de segurança, ele era algo que a gente não usava, na prática a gente não usava. Foi feito um trabalho de conscientização ao longo dos anos e esse trabalho de conscientização nos levou a quê? Eu entro no veículo e, assim, é quase que automático, eu coloco o cinto de segurança. Coleta seletiva. Ouvimos falar em coleta seletiva há mais ou menos 20 anos, para dizer pouco, né? Coleta seletiva. Então, qual é a diferença de conscientização para a cultura? Vou dar um exemplo aqui. No parque da cidade. Está lá o pai e o filho andando pelo parque. Os dois, o pai compra um picolé para o filho e para ele. Ao consumir ali o picolé, ali, o que sobra? O palitinho e o papel. O pai, primeira oportunidade que ele tem de descartar aquele palito e papel, ele joga em qualquer... Para não jogar no chão, ele observa direitinho, vê qualquer lixeira ali e joga. O filho fica com o palitinho ali e o papelzinho, até ele encontrar a sequência de lixeiras de coleta seletiva e ele vai lá e descarta tudo direitinho. Então, essa é a diferença entre conscientização e cultura. O pai, ele é consciente. Não posso jogar lixo na rua. Então, ele jogou na lixeira, ele foi consciente. Mas o filho, ele tem a cultura. Qual que é a cultura? Coleta seletiva. Mas interessante você falar da coleta seletiva. Eu lembro perfeitamente, aproximadamente 20 anos atrás, nós implantamos a coleta seletiva lá no Manaim. Nós trabalhávamos na Vale, na ocasião, e lá na Vale foi implantado o sistema de coleta seletiva. E aí eu trouxe esse assunto para o pastor Gedeu Tio na época. Não, começa isso aqui. E nós, os mais antigos vão lembrar, no Manaim, todo seminário, a gente tinha um folheto que explicava, cada cor era um tipo de resíduo, né? E a gente falava no início do seminário, no meio do seminário, toda oportunidade a gente falava e entregava aqueles folhetos para as pessoas, né? Depois de um certo tempo, precisamos falar mais. O pessoal já sabia que tinha que jogar, o amarelo ali era o metal, no azul era cada um orgânico, lixo não orgânico. E isso é interessante, né? Cultural. Virou parte da cultura, né? Muito Mas bom. teve que ser conscientizado. Foi feito um trabalho de conscientização. Ótimo. Ótimo exemplo. Muito bom. Como se comportar no mundo digital? Então, esse trabalho de conscientização ele é feito exatamente para que nós possamos entender como nos comportarmos no mundo digital. Lembrando que, primeiramente, a mudança ela começa nos nossos hábitos, ela começa em nós mesmos. Então, se eu recebo pela internet, especialmente pelo celular, né, a gente fala, né? Se eu recebo pelo WhatsApp ou por e-mail, um link, um e-mail, uma informação, uma mensagem de algo que eu desconheço, que num primeiro momento eu não estou envolvido, o interessante é, estou com dúvida, não clique, não avance. A questão do phishing, voltando a esse assunto do phishing, que é o que mais funciona. O que é o phishing? O phishing ele está tentando te pescar ali em alguma coisa. Eu vou jogar a isca
quem morder está pescado. O phishing ele é algo que ele é eficaz, por quê? Porque mexe com a emoção da pessoa. Chega algo ali para você que você não estava esperando e que pode mudar a sua vida, né? A gente tem sempre aquela expectativa, né? Então, não é uma questão de tecnologia. Isso aí é importante deixar claro. Não tem nada a ver com a tecnologia. Às vezes nós caímos em golpes que quem aplicou o golpe, ele não usou recurso nenhum, ele não usou tecnologia nenhuma. Por isso nós fazemos esse trabalho de conscientização, que a gente fala em segurança, em cibersegurança, que na verdade é segurança digital. O mundo hoje é digitalizado. Agora, o que é importante a gente lembrar aqui? O mundo militar, especialmente no Exército, as pessoas usam muito um termo que é eu jogo como eu treino. Eu jogo como eu treino. Então, o que é importante para nós como usuários? Treinarmos. Não clicar em links desconhecidos. Treinarmos o quê? Não conversar com pessoas estranhas na rua. Treinar. Não andar por ruas, por lugares perigosos, em horários inapropriados. Então, é um treino que vai acontecendo com o passar do tempo. Agora, a gente sempre deixa claro, assim, que existem pessoas que dizem assim, professor, ou às vezes fala com o pastor, eu não resisto, eu recebo e eu acabo cedendo. Aí é buscar uma experiência mesmo com o Senhor, né? Para que o fruto do Espírito ali ele prevaleça. Né? Com certeza, né? Vamos lá. Como se comportar no mundo digital? Nós já falamos, né? Acabou que nós falamos aqui, então vamos passar para outra. O usuário é o elo mais fraco? Essa questão do usuário ser o elo mais fraco, ela está muito relacionada à questão da corrente, né? A corrente, a segurança, de certo modo, alguns anos atrás, a gente, para isolar um determinado ambiente, a gente usava, era clássico, você usava uma corrente e um cadeado. Então, onde a corrente cedesse, arrebentasse, era o elo mais fraco. E é comum, às vezes, nós ouvirmos esse termo, né? Nós, hoje, nós somos usuários. Usuários do quê? Usuários de smartphones, usuários de computadores, desktops ou notebooks, somos usuários. Então esse termo tão novo ficou comum hoje, assim, de ouvirmos falar assim, olha, o usuário ele é o elo mais fraco. Por quê? Porque ele sempre cede, é ele sempre que clica no link. Então, tem uma notícia que a gente trouxe que ficou conhecida em 2019. Foi um acidente que aconteceu em São Paulo. Um jornalista conhecido na época, famoso, ele sai da capital, vai para o interior e tanto a ida quanto a volta foi feito de helicóptero. Só que no caminho, o helicóptero ele cai e o helicóptero ele cai em cima de um caminhão. Então, assim, não entrando em detalhes do que aconteceu com o jornalista ou o piloto, né, o falecimento em si, mas no caminhão, que foi onde o helicóptero caiu, houve um estrago muito grande, inclusive o motorista ali preso entre as ferragens, o caminhão pegando fogo, tudo. E as pessoas em volta, elas estavam preocupadas em quê? Em fotografar, filmar o que estava acontecendo. E o que falhou ali? Falhou a tecnologia. Falhou a tecnologia do helicóptero, falhou até a própria técnica ali do piloto que era treinado ali na época para pilotar. Mas, dentre isso tudo, em toda essa situação, uma mulher, né, que mereceu até um desenho depois, né, fizeram um desenho dela, tudo, uma charge, ela se dispôs a ir ao caminhão, onde havia uma pessoa ali que iria morrer também, e ela conseguiu arrancar a porta do caminhão que estava travada e salvar ali, resgatar o motorista. Então, o que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte, ela também, como nós, somos usuários. E muitas vezes somos conhecidos como o elo mais fraco. Mas veja só, o usuário, na verdade, ele não é o elo mais fraco, ele é o elo, unindo ali a tecnologia, a recursos ali que são recursos físicos, tudo, ele está sempre ali. Ele pode ser o elo mais fraco, se ele decidir clicar lá no link, mas ele pode ser também o elo mais forte. Por quê? Falhou a tecnologia, falhou o processo, mas havia uma pessoa, um ser humano, um humano, que interferiu ali e conseguiu resgatar a vida. Então o usuário, na verdade, ele não é o elo mais fraco. Interessante essa comparação, né? E temos
dicas de segurança digital para passar para os nossos telespectadores? Algumas dicas, né? Algumas dicas. Sempre quando eu falo em dicas, eu trago esse exemplo aí da caneta Bic, né? E as dicas, elas estão relacionadas a coisas simples, né? Veja que em 1950 era a caneta transparente, tubinho, um furinho no meio, esferográfica, geralmente escreve até o final da vida dela, né? O final da tinta. Poucas vezes, a não ser que seja quebrada, alguma coisa assim. A tampinha, e por muito tempo, até hoje, na verdade, ela tem o furinho lá por um determinado momento eles fecharam, depois voltaram atrás, resolveram manter ela com o furinho. Mas é a mesma coisa. 1950, 1999, você olha, é a mesma caneta, 2021. Então, nós vemos que, em relação a dicas relacionadas à segurança, se você fizer o básico, a Bic é o básico, a caneta básica. Mas se for bem feito, vai dar certo, vai funcionar. Então, algumas dicas. Na dúvida, falamos no início, repetimos. Não clique, recebi algo que eu não estava esperando, não vá atrás. Outra coisa importante, a questão do duplo fator de autenticação. Vários aplicativos, o WhatsApp, o próprio Gmail, a conta do Google, Facebook, todos eles oferecem esse recurso, que eu só preciso acessar as configurações e ativar esse recurso do duplo fator de autenticação. Mas o que é isso, né? Está dizendo o seguinte, você vai precisar de uma senha para acessar ali no primeiro momento, mas de tempos em tempos ele vai pedir a você um outro código, uma outra senha, para comprovar que você é você mesmo. Um outro item importante, estamos falando de senha. Troque periodicamente a sua senha. Tenha o hábito de alterar a sua senha com frequência. É básico, é coisa básica. São coisas básicas, né? A Bic é básica, a caneta é básica. Outra coisa importante também, a nossa internet em casa, o Wi-Fi, né? O famoso Wi-Fi. Como que está configurado lá, né? Às vezes, quando a gente recebe uma visita em casa, a primeira pergunta que as pessoas nos fazem é: qual que é a sua senha do Wi-Fi? Então ali, esse compartilhamento, ele pode, no primeiro momento, ser bom, mas pode apresentar riscos também. Então crie uma rede visitante na sua casa. Já deixa a rede visitante ali funcionando, porque isso é possível hoje, a maioria dos equipamentos permitem. Tela bloqueada. Estou usando um computador, um ambiente público, às vezes até em casa mesmo. Deixei ali, ele continuou ligado, bloqueei a tela. É uma boa prática. E outra boa prática é a mesa limpa, em qualquer lugar. Mas são dicas de organização pessoal? Não. A política da mesa limpa, ela fala o seguinte, ó, se um documento não está exposto ali, eu estou usando um documento, o senhor utiliza a pasta dos programas, né? Eu não quero que ninguém tenha acesso a esse documento, então terminei de utilizar, guardo ali, acondiciono ele no lugar onde só eu tenho acesso. Então são dicas básicas de segurança. Muito bom, muito bom. Então, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Você Precisa Saber. Eu quero agradecer o Cláudio, que sempre tem estado com a gente, trazendo essas informações tão interessantes que todos precisam saber. Obrigado mais uma vez, Cláudio. Sempre é bem-vindo. Ótimo. Agradeço a oportunidade, pastor Wallace, e agradeço também a todos por estar aqui. A paz do Senhor. Amém. Você que assistiu, gostou do conteúdo? Muita informação interessante. Então, olha, você por certo deve ter lembrado de muitas pessoas que precisam ouvir isso, né? Eu já lembrei um monte. Então, o que você faz? Compartilhe essa informação. Se você quiser mais um pouquinho, faça o seu comentário, que o Cláudio já assumiu essa responsabilidade. Toda vez que alguém faz comentário, ele vai lá e responde em off com você, tá? Então, compartilhe essa informação, porque tem muita gente que precisa saber o que nós tratamos aqui. Nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus a todos. Você precisa saber.